Você tem uma dor e não consegue se curar por nada. Hoje, nós iremos receber a doutora Adriana Nunes, especialista em fisioterapia humanizada. O segundo episódio do programa Faz Sentido. Fica conosco. Doutora Adriana Nunes, é um prazer recebê-la no programa Faz Sentido, tá? Obrigada, Verônica, é um prazer. O prazer é todo meu, na verdade, né, por esse convite, por estar aqui participando do teu programa, que é muito legal. Ah, que bom. Você trabalha, doutora, com fisioterapia humanizada. Em que momento você percebeu que o seu trabalho teria que ser diferente? Porque é algo que a gente não ouve muito falar. A gente ouve falar de fisioterapia, mas fisioterapia humanizada, o que seria isso? Qual foi o seu objetivo em estar trabalhando com a fisioterapia humanizada? Na verdade, eu comecei a perceber que o tratamento convencional de fisioterapia, as pessoas faziam e retornavam com dor, com a mesma dor muitas vezes, né? E durante avaliações, porque o movimento é grande, né? Sim. E eu comecei a perceber também que muitas pessoas usavam muita medicação. E eu comecei a ver que existia alguma coisa além disso, né? E eu sempre busquei, sempre fui muito espiritualizada, assim, a minha pessoa, assim, eu sempre gostei dessas coisas mais além, né? E eu comecei a estudar muito sobre isso. E comecei a ver, né, claro que é fato, mas o ser humano é além de um diagnóstico. Sim. Né? Então, eu comecei a ver a história do paciente além do diagnóstico, não ver mais ele como um diagnóstico. Uma dor no ombro, uma dor no joelho. Atrás desta dor do ombro, dor do joelho, existe uma história muito grande. Então, você faz uma análise além da dor. Eu faço. Além do relato daquele paciente, você analisa outros aspectos além do que ele está trazendo ali para você de dor. Sim. E como é isso? Eu, através da avaliação, claro, faço avaliação física, né? Mas eu procuro buscar toda a história do paciente. Desde quando ele era criança até o momento em que esta dor surgiu. Porque muitas vezes a gente pode comparar com um barril, que durante a tua vida tu vai botando água. Cada água é um momento, que às vezes é um momento bom, às vezes são momentos ruins, e isso vai fragilizando o corpo, porque o corpo não registra só dores físicas em si, por uma lesão, por um trauma. Não, ele registra também dores emocionais. A gente tem um histórico, né? A gente tem um histórico. E eu comecei a observar isso. Então, a dor tem uma história por trás. Né? Não é dizer assim, eu te trouxe aqui o fulano que tem a dor no ombro. Mas de quem é a dor no ombro? É a pergunta que a gente tem que fazer. E faz muito sentido isso que você está falando, porque os tratamentos convencionais de fisioterapia, a percepção que eu tenho, que são tratamentos assim muito longos, né? A gente precisa fazer 30, 40, 50, 60 sessões e às vezes a gente não consegue obter um resultado satisfatório, né? E às vezes a gente precisa, inclusive, conciliar esse tratamento com medicação. Em algum desses seus atendimentos, né, na sua prática clínica, você conseguiu fazer com que o paciente, ele não só abandonasse a medicação e fosse curado através só da fisioterapia, e como também reduzir a quantidade de sessões com algum paciente ou dentro da sua prática, isso acontece? Sim, já aconteceu várias vezes. Eu já consegui fazer com que pacientes não precisassem realizar uma cirurgia, por exemplo, né? Eu tive pacientes que era certo uma cirurgia de hérnia de disco.
E através da fisioterapia mais conversada, tocada, porque também não é só conversa, óbvio, né? Sim. Eu tenho o toque, tem todas as técnicas que eu utilizo, somadas, né? De acordo com cada caso, cada paciente. Então, de o paciente não precisar fazer essa cirurgia, livrar da cirurgia. Pacientes que, às vezes, durante o tratamento, através de uma conversa e fazendo ele enxergar, muitas vezes, o porquê aquela dor, retornavam dizendo, tu acredita que depois que a gente conversou e tu me fez pensar sobre isso, a minha dor diminuiu horrores. Isso é incrível. Porque o corpo registra. Então, às vezes, tu tá com ele lá guardadinho dentro da tua cabeça, porque é o subconsciente e as emoções são subconsciente também, né? E a pessoa, quando ela se dá conta, quando o corpo se dá conta, quando ele tem a escuta, ele traz uma resposta de melhora muito maior, assim. Então, pode acontecer da pessoa se livrar de uma cirurgia apenas por um tratamento de fisioterapia individualizado, com esse olhar humano, analisando também questões emocionais, de histórico de vida. Essa pessoa consegue se livrar, inclusive, de uma cirurgia. Depende, não vamos dizer todos os casos, Sim. mas algumas pessoas sim, com certeza. Não, realmente é de surpreender. É algo que eu realmente nunca tinha ouvido falar, sabe, Adriana? E fico muito feliz de profissionais como você estar procurando trazer um bem-estar muito maior, uma qualidade de vida para o paciente, uma mudança de vida, né? É uma mudança de vida. Em cima do que você falou aí, Adriana, existe um conceito chamado regulação de sistema. Eu dei uma estudada antes de vir conversar com você. Queria que você trouxesse para a gente como que esse conceito pode ser aplicado dentro da fisioterapia humanizada. O sistema, nós possuímos o sistema, além do sistema nervoso central, nós possuímos o sistema nervoso autônomo, que é aquele sistema que faz a autorregulação do nosso corpo, né? O que acontece? Hoje em dia, vivemos num mundo muito agitado, vamos dizer que num mundo ansioso, porque a maioria das nossas doenças, hoje em dia, está relacionada com essa ansiedade, esse pique enorme que a gente vive sempre, né? Correndo atrás de tudo, né? E o que acontece? O sistema nervoso autônomo, como ele regula o simpático, ele é o que traz, por exemplo, antigamente fugíamos do leão, né? O sistema nervoso simpático faz o quê? Ele faz com que o teu corpo gere adrenalina para que tu consiga correr deste leão, fugir do leão. No momento que tu escapou do leão, o parasimpático vem e acalma o teu corpo. Mas hoje em dia, a gente vive num mundo muito rápido, precisa ser tudo para ontem. Então, nós vivemos hoje simpaticotônicos, como eu digo, né? Como muitos profissionais também que estão estudando e estão trabalhando nessa área falam, né? O que é a pessoa simpaticotônica? Ela está o tempo inteiro em alerta. Ela não consegue relaxar em nenhum momento. Não consegue relaxar em nenhum momento. Mas, claro que isso é uma coisa inconsciente. Mas, como o sistema nervoso autônomo, ele é um sistema aferente, como a gente chama, que ele traz as informações do meio e leva para o cérebro, acaba que ele informando tanto isso, o cérebro entende, não, a Adriana, ela é simpaticotônica, então já vamos registrar aqui e deu, vamos fazer outra coisa, vou gastar minha energia com outra coisa. E acaba que tu ficando o tempo inteiro nessa simpaticotonia. Então, o que acontece? Eu tento buscar trazer a pessoa novamente para o centro, vamos desacelerar, vamos autorregular esse sistema. Então, eu tenho minhas técnicas, eu trabalho com terapia neural, eu trabalho com estimulação do nervo vago, então são terapias manuais, então eu tenho todo um leque. Um conjunto de estratégias, de estratégias, né? Eu montei a minha metodologia de atendimento, que tu vai consultar comigo,
a tua dor, por mais que seja igual a de outra pessoa no mesmo local, o tratamento vai ser diferente. Sim. Porque vai ser um tratamento personalizado para a Verônica, não para a tendinite, por exemplo, da Verônica, entendeu? Entendi. E o que você trouxe aí a respeito de você individualizar, de você analisar aquele paciente, trazendo todo o histórico, como que é a rotina de vida dele, tudo isso exige um nível de estratégia, né? Então, Adriana, como que você como pessoa, como uma pessoa Adriana, lida com todas as circunstâncias que chegam para você? Tem o atendimento do paciente, tem os seus estudos, a aplicação dos seus métodos. Você falou que é uma pessoa muito espiritualizada, então você busca isso também, tá? De que forma você consegue agir com estratégia, gerenciar tudo isso na sua vida? Primeiro de tudo é a organização, né? O tempo de atendimento de cada paciente, então esse tempo é dedicado somente ao atendimento, então é um atendimento exclusivo. Com isso, tiro o tempo para estudo também, porque muitas vezes tu tem que buscar além daquilo ali, né, daquele atendimento, tu tem que pesquisar o porquê, ter muita atenção, porque a escuta também é isso, né? E bastante estudo mesmo também, sempre buscando o melhor, né? Não só em questões de técnicas, mas em questão de humanidade, saber entender o momento, não julgar, né? E fazer como vou te dizer assim, montar né, esse cronograma, enfim. Realmente, né? A gente precisa se equilibrar, né? Dedicar tempo, como você falou, organização, para que a gente consiga fazer as melhores entregas. E no seu caso, a melhor entrega é você levar cura, levar o paciente a se autocurar, né? Porque em cima de alguma reflexão que você traz, Sim. ele até consegue se recuperar daquela dor, né? Não só por remédio, não precisa de remédio, né? Às vezes é uma dor emocional. E, Adriana, pensando nisso, a gente está falando muito da fisioterapia humanizada, tá? A humanização, na prática, precisou virar um processo dentro da sua metodologia. Quais os movimentos estratégicos você fez para que essa sua metodologia ela continue funcionando até o dia de hoje? Bom, eu sempre busco me atualizar de tudo que tem no momento, que eu possa ajudar, que eu possa incrementar sempre o meu tratamento. Quando eu vejo que está meio caindo no automático, eu já, né, faço dou uma parada e disse, não, vamos revisar o que está acontecendo. Então, eu montei a minha metodologia para atender individualmente, fazer um plano de tratamento exclusivo para o paciente, de acordo com as necessidades dele, de acordo com o que ele tolera, porque muitas vezes uma pessoa não tolera agulhas. Sim. Né? E uma das minhas técnicas é trabalhar com agulhas. Então, eu preciso analisar tudo certinho, tempo de atendimento, a escuta, que é o principal, né? Também, e quando eu falo de escuta, também não é querer tirar o mérito dos psicólogos, porque Sim. também eu acho que é muito importante ter uma rede de, como a gente diz... Está interligado, né? Interligado com todos os colegas. Sim. Porque eu sou fisioterapeuta, né? Não sou psicólogo, por mais que eu ouça. Eu sei até onde eu posso ir. Então, eu indico também psicologia, nutrição, um esporte, uma atividade de reforço. Então, essa metodologia é que eu penso assim, trabalhar o melhor hoje para dar uma boa qualidade de vida e autonomia futura para o meu paciente, para que ele não precise estar indo e voltando, e assim também manter o meu negócio, porque os boletos, como a gente diz, né, também precisam ser
Autorregulados. Verdade. E falando em autonomia, em boletos, quero te perguntar uma coisa. O que você acha que pode acontecer na vida da pessoa que ela não consegue subir de nível, tá? O que de repente está impedindo, bloqueando essa pessoa? Você acha que pode ser também que é esse tipo de dor emocional que às vezes a pessoa nem consegue identificar? Com certeza. A gente observa até pela pessoa, pela nossa própria pessoa, que os desafios geram medos, né? É melhor estar na área de conforto, que tu não precisa mexer nada e tu precisa agir. E o medo, eu acho que é o que mais limita as pessoas. Sim. No empreender, no se desafiar, porque nunca sabe o que vem depois. Então, o medo, para mim, é o que mais limita. A falta de confiança em si, né? Muitas vezes também aquela história da síndrome do impostor. Autossabotagem, né? Autossabotagem. E isso vem, né? Vem de nossas gerações, vem muitas vezes do estilo de vida ou das pessoas que do teu meio tu convive. São crenças, muitas vezes, né? Porque às vezes tu nem sabe, mas por que eu tenho medo, eu tenho tanta vontade, mas às vezes está preso lá atrás. E é interessante, né, Adriana, que então a pessoa vai para uma consulta com você, vai começar um tratamento com você e ela cura a dor física, talvez consiga curar uma dor emocional e com isso consegue até crescer profissionalmente. Com então, certeza. muitos bloqueios nossos podem estar ligados, né, no emocional e a gente não consegue nem perceber. Sim. E eles são sinalizados talvez até por dores físicas, né? Com certeza. Um bloqueio emocional sinalizado por uma dor física, né? Com então, certeza. as coisas vão em cascata, né? E se a gente não interromper, a gente realmente não consegue prosseguir. Adriana, a gente falou um pouquinho sobre crescimento profissional, que algumas dores, inclusive, bloqueiam as pessoas de conseguir alcançar níveis mais altos. E, às vezes, ela nem percebe que ela está com aquela dor, né? Chega no seu consultório com uma dor física, na verdade é uma dor emocional. Quando você consegue mostrar, né, descortinar isso para o seu paciente, ele consegue romper com a barreira e consegue alcançar outros resultados, certo? Com relação ao crescimento profissional seu, qual a maior lição que você aprendeu fazendo o que ama e olhando para os resultados que você vê em cada paciente? Eu vejo que romper as minhas barreiras de medo e de dúvidas, porque como eu saí de uma formação em padrão, né, uma formação em linha, de que a gente sai da faculdade aprendendo uma coisa e hoje eu estou trabalhando com a mesma coisa, entre aspas, mas de uma forma totalmente diferente. E para mim isso foi um desafio, porque muitas pessoas diziam, isso não vai dar certo, isso não é bem assim. Mas eu acho que quando a gente faz o que ama, segue o coração, segue a intuição que a gente tem, eu acho que tudo, tenho certeza que tudo dá certo como está dando, né? Que bacana. E, Adriana, você falou aí da sua rotina, né? Da sua rotina profissional, que geralmente você tira um tempo para estudar, né? Você se dedica aos seus pacientes, se dedica ao seu método. Então, sempre você está conseguindo colher bons resultados e tenho certeza, todos nós temos certeza que é por conta dessa sua rotina disciplinada. Baseado nisso, o que, de repente, dentro da sua rotina, você tirou porque não fazia mais sentido? Eu comecei a tirar muitas coisas da minha rotina. Como eu vou te dizer assim? Primeiro, eu já comecei a, vamos dizer, limpar as convivências. Porque eu acho que isso é importante. Relacionamentos. Também os relacionamentos. Uma coisa que eu aprendi é que a gente deve saber as mesas que a gente senta. Já começa por aí. Ok. Né? E de outras várias coisas. Organização em horários de estudo,
selecionando músicas que eu ouço também, que antes, por mais que tu te empolgue, às vezes com a melodia, isso e aquilo, mas são coisas que inconscientemente vão te contaminando. Então, eu fui selecionando várias coisinhas, eu fui tirando da minha vida para que me direcionasse mais aos meus objetivos. E isso é muito importante quando a gente está na cadeira de empresário, de empreendedor, né? Porque se a gente permitir que a nossa rotina ela venha a ser interferida por relacionamentos que já não fazem mais sentido de estar na nossa vida, atividades que também não fazem sentido você estar permanecendo com elas dentro da sua rotina, você não consegue otimizar seu tempo, né? Então, esse é um olhar, né, que todo empreendedor ele precisa estar sobre o seu negócio, precisa estar muito atento a isso, né? E seguindo já para o final aqui, Adriana, eu queria te perguntar também se você hoje pudesse deixar uma mensagem para os novos profissionais da sua área, né, que estão entrando hoje com esse olhar que você tem da fisioterapia humanizada. Que tipo de conselho você daria para esse profissional que está chegando agora? Primeiramente, sair um pouco da caixinha, né, e começar a ver o paciente além do seu diagnóstico. Isso é o principal. Então, o escutar o próximo e se escutar, né? Além de, claro, se aperfeiçoar com novas técnicas, mas não ser apenas um aplicador de técnicas. Saber entender, saber ver todo um contexto, toda uma história que vem por trás de cada pessoa. Se as pessoas quiserem te conhecer a sua metodologia, como que elas fazem para te encontrar? Porque, sinceramente, a sua metodologia é uma metodologia muito diferenciada. Eu nunca havia ouvido falar de fisioterapia humanizada e tenho certeza que muitas pessoas estão curiosas e querem se beneficiar desse seu método, dessa sua prática. Como que elas fazem para encontrar você? Para quem quer me encontrar, o meu Instagram é Adri Fisio Humanizada. O meu consultório fica na Avenida Venceslau Escobar, 3033, no 8º andar, na sala 803. Adriana, foi um prazer receber você aqui, tá? Aprendi muita coisa e tenho certeza que muitas pessoas conseguiram se identificar dentro do que você trouxe aqui pra gente, tá bom? Mais uma vez te agradeço e as portas estão abertas sempre que fizer sentido para você, pode vir aqui que a gente quer aprender muito com você. Muito obrigada, Verônica. O prazer foi meu de poder trazer um pouquinho do meu trabalho, dessa parte da fisioterapia que eu estou tentando passar e, como eu vou dizer assim, desenvolver para outras pessoas, trazer ao conhecimento, na verdade, a palavra certa, né? Trazer ao conhecimento de muito mais pessoas, isso é bem importante. Chegamos ao final de mais um episódio do programa Faz Sentido. Foi bom ter você aqui com a gente. Permaneça conectado nas redes sociais e se você quiser deixar um comentário, nós teremos o prazer de estar respondendo e estar compartilhando mais informações ainda com você. Obrigada.